E como eu disse, a gente começa com essa estrutura aqui, que é simples, mas confunde muita gente. Olha só. There were bells on a hill. Havia sinos em um morro. There was love all around. Havia amor por toda parte. Bom, primeiro ponto que você deve ter reparado é que a gente não tem um verbo, uma palavra, um verbo que seja o verbo haver em inglês, ok? Sempre que a gente quiser falar sobre existência de alguma coisa, existe, tem alguma coisa, a gente vai usar essa construção, essa combinação do there com o verbo be, tá? Nesse caso aqui, a gente tem there were e there was. Por quê? Você sabe me dizer por que a gente tem were e was aí? Porque o verbo be está no passado, certo? Ele está conjugado aí no passado. Se estivessem no presente, were seria o quê? Are, certo? Então teríamos there are. E was? Seria is, there is, ok? Até aí você tá comigo? Ok? Alright, então vamos montar uma frase de exemplo aqui para a gente praticar juntos. Diga em voz alta aí para praticar seu speaking, ok? Como é que você diz em inglês? Há muitas pessoas aqui. Há muitas pessoas aqui. There are many people here. There are many people here. Alright? Agora, vamos a alguns pequenos detalhes aí que tornam um pouco tricky essa equivalência aí entre inglês e português. O primeiro ponto é que o verbo haver tem um comportamento incomum em português. A gente não flexiona número. O que quer dizer isso, não flexionar número? A gente não passa o verbo para o plural. Por exemplo, havia sinos. A gente não diz haviam sinos. Às vezes a gente até diz, mas é errado, tá, gente? Às vezes a gente se confunde, né? E bota o haver junto com os outros verbos lá que flexionam o número. Mas o verbo haver não flexiona o número quando ele fala de existência. Então você fala há uma pessoa, há muitas pessoas. Em inglês, vai flexionar normalmente. Então, se é uma pessoa, there is. No presente, no caso. Se são várias pessoas, there are. Alright? Agora, outra coisa importante que a gente não pode esquecer. Essa frase aqui, há muitas pessoas aqui, é uma frase que você falaria no seu dia a dia em português? Provavelmente não. Provavelmente você diria, tem muitas pessoas aqui. Certo? A gente usa em português o verbo ter significando haver, existir. E aí é que a gente não pode esquecer que a gente está falando de existência, então a gente vai continuar com essa estrutura de there is e there are. E não vai traduzir literalmente para o verbo ter em inglês. Como é o verbo ter em inglês? Have, certo? Mas o have é o verbo ter no sentido de posse, como eu tenho um celular. Como eu digo, eu tenho um celular? I have a cell phone, ok? Or a smartphone hoje em dia, não é? I have a smartphone. Por isso, gente, que aprender um segundo idioma faz com que você fique mais inteligente. É verdade. Vários alunos meus lá no intensivo falam assim, Teacher Milena, eu não só estou aprendendo inglês, como estou melhorando meu português. E teve até o caso de uma aluna que mora no Japão. Ela falou, eu estou melhorando meu japonês, porque a minha capacidade de raciocinar sobre equivalências, sobre significados, sobre qual é a mensagem que eu quero transmitir e como formar essa mensagem, tá melhorando muito. Então, ó, nada de preguiça. Chegamos na prática final desse assunto e eu não vou dar dicas para você agora, mas eu quero que você ponha o cérebro para malhar aí pensando nas equivalências, no que você quer dizer. Alright? Então, vamos lá. Como é que você diz tem um livro sobre a mesa? There is a book on the table. There is a book on the table. There is pode vir contraído. E aí, nesse caso, seria there's, ok? There's a book on the table. Very good. Another example. Como é que você diz em inglês? Eu tenho um novo livro para ler. Ou eu tenho um livro novo para ler. O português nos dá aí as duas opções. Mas o inglês não dá. I have a new book to read. I have a new book to read. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you.
tá? E se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com.